Fala, mulherada abençoada, dia 82 do nosso devocional e hoje nós vamos entrar na nossa última parte, forte na santidade. E o nosso tema de hoje é não deste mundo. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui contigo, Pai, agradecemos a tua presença, agradecemos por esse dia que o Senhor fez para nós e te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor possa colocar no nosso coração aquilo que vem direto dos céus para nós. Nós possamos receber agora daquilo que o Senhor tem para nos entregar no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em João 15:19. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. No devocional diz assim: todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Jesus deixa claro que este mundo não nos possui. Como essa realidade deve funcionar para conseguir entrar em nossa conduta? Este mundo e, mais especificamente, sua cultura, nos encoraja a estarmos submetidas ao seu comportamento. Mas não pertencemos mais à nossa cultura. Nós estamos em um relacionamento com pessoas e com Deus. Somos chamadas a ser diferentes de nossa cultura, amáveis quando ela própria é odiável e gentis quando ela é cruel. Essa diferença também se estende à nossa bússola moral. O livro de Efésios nos dá nosso verdadeiro norte. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. 5:3. Não há área cinzenta nesse versículo. Por que tão estrito? Creio que seja porque qualquer mera sugestão diferente poderia enviar mensagens ambíguas que podem ser confusas para outras pessoas. Por sermos de Deus, nós o honramos em tudo o que dizemos e fazemos. Isso significa que as palavras que falamos e nossa conduta devem refletir sua influência em nossa vida. Em Cristo somos mais que perdoadas, somos santas. Nós somos luz onde outrora éramos trevas. Efésios continua: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. 5:4. Paulo acrescenta à lista comportamentos confusos, obscenidades, tolices e fala grosseira. Nada desse tipo de conversa está de acordo com a piedade, e tudo isso serve apenas para atrapalhar aqueles que estão buscando. Em lugar de temperar nossa conversa com obscenidades, devemos ser fluentes em gratidão. Dessa forma, mantemos uma atitude de gratidão pelo favor e pela misericórdia de Deus. Só isso já deve ser o bastante para manter algumas de nós conversando por um bom tempo. Em lugar de sermos choronas, queixosas, rudes e grosseiras, podemos imitar nosso Pai, abençoando e liberando vida por meio de nossas conversas. Somos alertadas a não permitir que ninguém nos engane com palavras vazias. Palavras vazias nos tornam insensíveis, levando à complacência. Vai ficar tudo bem, não é grande coisa, todo mundo está fazendo isso. Se as palavras podem ser vazias, também podem ser cheias. Palavras de vida nos chamam para coisas melhores. Elas lembram que não somos como todas as outras, porque somos filhas do Deus Altíssimo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. João 17, 15 e 16.
Para variar, mais um devocional que a gente grifa quase tudo. Mas vamos começar falando então da parte que ela fala a respeito da cultura. Já falei aqui em um outro devocional a respeito da cultura do reino, de como nós realmente precisamos entender como é viver de acordo com o reino de Deus e não de acordo com o que o mundo dita para nós, para que nós vivamos. Então ela diz que este mundo, mais especificamente sua cultura, nos encoraja a estarmos submetidas ao seu comportamento. Mas nós não pertencemos mais a essa cultura terrena, mundana. Somos chamadas a ser diferentes de nossa cultura, amáveis quando ela própria é odiável e gentis quando ela é cruel. Isso traz para mim a referência de que, de fato, as coisas com Deus são totalmente contrárias ao que esse mundo prega. Como muitas pessoas falam, a matemática de Deus é diferente. Em muitos versículos vai dizer que para você achar a sua vida, você tem que perder ela, que os últimos serão os primeiros. E aqui então ela fala que quando o mundo diz para você odiar determinada pessoa por conta daquilo que ela fez ou até por quem ela é, você, como uma filha de Deus que vive debaixo da cultura do reino, vai fazer o contrário. Que quando muitas vezes o que você recebe dos outros é perseguição, o que você tem que fazer é dar a outra face. É o que diz na palavra de Deus. Ou seja, realmente viver na contramão daquilo que o mundo prega. E como nós vamos saber como nós devemos ser? Qual é a nossa conduta? Mais uma vez, tendo relacionamento com Deus, porque aí então o Espírito Santo tem a liberdade de falar para nós como é viver diante da cultura do reino de Deus e não desse mundo. Sabe, aquele momento em que você quer esfregar a cara da pessoa no asfalto porque ela fez algo que você não gostou? Você respira fundo porque agora você é uma filha de Deus transformada por Ele e tem o domínio próprio. Isso é viver contrário ao mundo. Mas aí ela puxa para um outro lado, para uma outra questão, que é a questão da nossa bússola moral. Essa diferença também se estende à nossa bússola moral. O livro de Efésios nos dá um verdadeiro norte. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. E aí ela fala assim, por que tão estrito? Por que ele coloca ali características específicas daquilo que você não deve fazer e não relativiza? Ah, mas olha, em determinado caso, pode ser, pode não ser. Porque poderia enviar uma mensagem ambígua, a pessoa pode interpretar da forma que ela quiser. E essa não era a intenção de Paulo. A intenção dele era falar, você não pode ser assim, 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 de acordo com a cultura do reino. A respeito da sua moralidade, né? Que podem ser confusas para outras pessoas, para não confundir aqueles que ainda virão para o reino de Deus, aqueles que ainda não receberam Jesus. Então, para que eles não relativizem, ou até mesmo nós, antes de aceitarmos a Jesus, de entendermos o reino de Deus, a gente não viesse a relativizar, mas olha, acho que isso aqui talvez possa. Ele deixou claro o que podia e o que não podia a respeito desse assunto, de como nós devemos viver moralmente. Por sermos de Deus, nós o honramos em tudo o que dizemos e fazemos. E isso significa que as palavras que falamos e nossa conduta deve refletir sua influência em nossa vida. Aqui, na verdade, está falando sobre nossas conversas. Fala ali que você não deve ter sequer menção
sobre isso, ou de alguma impureza, ou de alguma cobiça, é numa conversa com uma outra pessoa. Quando você estiver ali batendo um papo, de repente a conversa começa a tomar um rumo de uma imoralidade sexual. Começa a tomar um rumo de uma espécie de impureza nos seus pensamentos, por exemplo. E aí ela diz que quando nós somos de Deus, quando nós passamos a ser dele, ser filhas dele, a nossa conduta, a nossa conversa, as nossas palavras devem ser diferentes das do mundo. Vamos colocar um exemplo mais prático aqui? Palavrões. E se você parar para pensar, muitos deles têm conotação sexual. Será que quando nós falamos isso, quando numa conversa a gente fala essas coisas, nós estamos honrando a Deus? Eu falei muito palavrão na minha vida, mas muito. Até os meus 27 anos. Tá, eu não tenho problema com idade, tá? Eu tenho 36. Ou seja, mais ou menos aí 9 anos atrás, quando o Senhor começou a moldar a minha fala. E assim, hoje eu entendo que, independente de qualquer coisa, como eu já falei aqui para vocês inúmeras vezes, porque o Senhor grita, é uma das palavras que o Senhor fala muito para mim, que é sobre a minha responsabilidade. Eu entendo que era uma escolha minha, né? Mas na minha imaturidade e na minha ignorância da palavra mesmo, no sentido espiritual e tudo mais, eu permiti que o ambiente em que eu trabalhava moldasse a minha forma de ser e de falar. Então, aonde eu trabalhava naquela época, todas as pessoas que trabalhavam comigo ali na sala, né, falavam palavrão, muito palavrão. Quando eu me dei conta, estava eu fazendo igual. E eu já era da igreja, eu já servia no ministério infantil. Olha como é absurdo. Da ignorância da pessoa, né? Mas eu estava ali 8 horas por dia, ouvindo, e aquilo começou a moldar aquilo que eu falava. Por isso que a palavra até, inclusive, vai falar que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, sim, aquilo que a gente ouve molda aquilo que a gente fala. Como a palavra mesmo bem diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E era isso que acontecia. E palavrão, até que o Espírito Santo começou a me incomodar. E quando ele começou a me incomodar, para me transformar, para fazer com que eu parasse de falar aquelas palavras, eu passei a me incomodar com elas, as pessoas, né, à minha volta, falando. Realmente ali o Espírito Santo abriu os meus olhos, os meus ouvidos para aquilo que eu estava tanto ouvindo, quanto o que eu estava permitindo me moldar, quanto o que eu estava falando. E aí, se for parar para pensar, né, e transformar essa frase dela numa pergunta, aquilo que nós estamos dizendo ou fazendo está honrando a Deus? As nossas palavras e as nossas condutas estão refletindo a influência dele na nossa vida? Eu dei o exemplo aqui do palavrão, mas que o Espírito Santo fale para você sobre outra situação na sua vida que tenha acontecido. Aquilo que você está fazendo ou falando está refletindo quem ele é através da sua vida? Está comunicando para as pessoas que você é uma filha de Deus? E aqui ela fala de palavras e ela fala também de condutas, suas atitudes. Como eu dei o exemplo agora há pouco sobre esfregar a cara da pessoa no asfalto, sobre a questão ali do domínio próprio, a forma com que você tem reagido a determinadas situações tem demonstrado a quem você pertence? Ficam aí essas perguntinhas para a gente refletir, né? E aí ela diz, em Cristo somos mais que perdoadas, somos santas. Santo significa separado. Então nós não apenas
recebemos o perdão daquilo que nós fazemos de errado, mas nós somos transformadas para sermos santas, para sermos dele. E aí ela diz que Paulo acrescenta algumas coisas a essa lista, como comportamentos confusos, obscenidades, tolice, fala grosseira, que eu comentei com vocês ontem, né? Ou antes de ontem, não vou lembrar agora, mas que eu falei, né? Que o Senhor falou pra mim que eu não era sincera, mas eu era grossa. Nada desse tipo de conversa está de acordo com a piedade. E tudo isso serve apenas para atrapalhar aqueles que estão buscando. Será que muitas vezes as nossas falas ou as nossas atitudes estão contribuindo para desviar alguém? Como estavam fazendo comigo. Tudo bem que elas sabiam menos que eu ainda, né, a respeito disso. Em relação a um entendimento espiritual. Mas é o que elas estavam fazendo. Me atrapalhando. Porque eu já estava na igreja. Então eu já estava buscando algo que fosse o correto. E eu estava ali sendo atrapalhada por elas. Mas aí agora a reflexão é: será que eu, hoje, com as minhas falas, com as minhas atitudes, tenho atrapalhado quem está buscando o certo? Ou eu estou contribuindo para que a pessoa continue indo no caminho de Deus? Em lugar de temperar nossa conversa com obscenidades, devemos ser fluentes em gratidão. Dessa forma, mantemos uma atitude de gratidão pelo favor e pela misericórdia de Deus. Aqui eu entendo que a nossa nova forma de viver, agora transformadas e como filhas de Deus, nós seguimos essa forma correta de se viver em relação às nossas palavras, às nossas condutas, diante do reino de Deus, como uma forma de gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Porque se a gente parar para pensar, o que o Senhor fez quando nos salvou, quando Jesus fez o sacrifício por nós, se chama graça, que é favor imerecido, e não há nada nesse mundo que nós possamos fazer para retribuir a Ele pelo que Ele fez por nós. Não tem nada que você possa fazer que possa pagar para Jesus aquilo que Ele fez por nós. E diante disso, quando a gente pensa, mas então, como eu posso fazer isso, né? Se há alguma coisa que eu pudesse fazer, o que seria? É ser grata, certo? E é aí que entra o que ela fala aqui. Dessa forma, mantemos uma atitude de gratidão pelo favor e pela misericórdia de Deus. Então, nós seguimos as nossas vidas de acordo com o padrão agora de Deus para nós, na nossa forma de falar, naquilo que a gente vai fazer, como uma forma de gratidão a Ele pelo que Ele fez por nós. Quando a gente tem esse entendimento, fica muito mais fácil de praticar essa forma que Ele nos coloca para viver. Só isso já deve ser o bastante para manter algumas de nós conversando por um bom tempo. Por que eu grifei essa frase? Porque depois que eu tive uma conversão real, um encontro verdadeiro com o Senhor, todas as minhas conversas com as minhas amigas passaram a ser a respeito de Deus. E não foi algo religioso. Agora você só pode falar de coisas de Deus. Agora você não pode mais contar piada, agora você não pode mais rir de nada. Não tem nada a ver com isso, pelo amor do Senhor. O que eu quero dizer é que de forma natural mesmo, todas as conversas passaram a ter uma ligação em relação ao espiritual. E nunca foi algo forçado. De repente, a gente estava conversando sobre algo assim que eu acabei de comentar, contando uma piada. Você viu lá no Instagram tal coisa. E de repente, no meio daquela conversa, o Espírito Santo direcionava para você falar alguma palavra ali, às vezes completamente aleatória, que direcionava o nosso pensamento e as nossas conversas para algo que o Senhor queria falar com a gente. Isso com todas as minhas amigas. Então, por isso que isso me chamou tanto a atenção,
que ela fala que ser transformada pelo Senhor agora, ter esse entendimento de como agora é a minha vida, já é o bastante para algumas de nós, ou seja, eu com as minhas amigas que também são convertidas, também são filhos hoje de Deus, mantermos conversas por um bom tempo. Ficava uma tarde inteira ali só falando das coisas de Deus, só falando de coisas espirituais, só falando de coisas que verdadeiramente edificam. E aí ela diz, em lugar de sermos choronas, queixosas, rudes e grosseiras, podemos imitar nosso Pai, abençoando e liberando vida por meio de nossas conversas. Aqui fala muito da nossa forma também, né, da nossa atitude, da nossa conduta no ser em relação aos nossos relacionamentos. A palavra que me vem aqui para descrever todas essas características que ela colocou, de ser chorona, de ser queixosa, de ser rude, é murmuração. Em um determinado ponto da minha vida, também de transformação, o Senhor me afastou de pessoas cujas conversas eram pura murmuração. Tudo na conversa era só reclamação e aquilo fazia, mais uma vez, com que eu fizesse o mesmo, sendo influenciada por aquelas palavras, aquele tipo de conversa. E aí então ela diz que no lugar de nós sermos assim, nós devemos imitar o nosso Pai, onde as nossas palavras gerem vida. Tá ruim, mas então vamos conversar aqui de uma forma que eu vou profetizar coisas boas sobre você. Ah, porque meu marido, lá. Será que essa situação que você está me contando não é uma oportunidade para o Senhor transformar ou você ou ele? Esse é o tipo de conversa, esse é o tipo de conselho. E não, pois é, o meu também, menina. Entende que quando a conversa é guiada pelo Espírito Santo, ela é diferente? Não que nós não venhamos a fazer isso muitas vezes, somos humanos. Nossa carne grita. Mas aí é a famosa luta. Quem nós vamos deixar falar? O Espírito Santo que habita em nós ou a nossa carne? É uma escolha. Todo santo dia, em cada conversa que tenhamos com alguém. É fácil? Óbvio que não. Mas como dizem, a prática leva à perfeição. Então, sim, depois de tanto tempo, eu posso afirmar de experiência para vocês que quanto mais a sua conversa é baseada naquilo que o Espírito Santo está falando para você e não no que a sua carne está gritando, mais natural isso vai ser. Vai ser mais natural você dar conselhos dos céus, ao invés de concordar na murmuração da carne. Como eu disse, não que eu não vá fazer isso, mas isso se torna menos frequente. Somos alertadas a não permitir que ninguém nos engane com palavras vazias. Aí ela cita aqui algumas palavras, né, mas não é nada, todo mundo tá fazendo isso. E aí eu lembrei do famoso não dá nada e nada a ver. Como dizia o meu primeiro pastor, a dupla do inferno. E aqui nessa fala, mais uma vez, nós entendemos a palavra responsabilidade. Somos alertadas a não permitir que ninguém nos engane com palavras vazias. Nós é que devemos ter discernimento daquilo que nós deixamos entrar ou não no nosso coração. Então, diante de uma conversa, quando alguém vier com esse papinho, mas isso aí não é grande coisa. Mas todo mundo faz. Nada a ver isso aí. Não pode fazer, não dá nada. Nós aqui precisamos estar atentas para não deixar que essas palavras vazias nos enganem. Se as palavras podem ser vazias, também podem ser cheias. Palavras de vida nos chamam para coisas melhores. Escolha. Essa é a palavrinha que vem na minha mente agora. Quais são as palavras que sairão das nossas bocas? Nesse caso aí, não é nem a gente deixar ser enganada, né? Que os outros que vão falar as coisas para nós, mas das nossas bocas, o que vai sair? Palavras vazias também ou palavras cheias de vida? E aí ela termina dizendo,
Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Nós precisamos conviver com o que acontece aqui e ao nosso redor, mas nós temos que ter entendimento de que nós somos estrangeiras nessa terra e que, portanto, a cultura a qual nós devemos estar submetidas é a do reino de Deus. Mas nós só temos esse entendimento quando estamos conectadas ao Espírito Santo, no nosso relacionamento íntimo e profundo, porque só Ele pode nos convencer, nos explicar, nos fazer entender tudo isso daqui, toda essa palavra que o Senhor está falando conosco. Então eu espero que Ele te ajude hoje a entender tudo isso, amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Deus, por favor, revela-me a diferença entre o modo de operar do mundo e o teu modo de operar. Eu quero te honrar com as minhas palavras e ações, sem nenhuma pitada de mais nada. Vamos declarar então a nossa frase do dia? Eu sou forte quando opero segundo os padrões de Deus, não do mundo. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer. Te agradecer, Senhor, por hoje sermos filhas, por estarmos conectadas a Ti, Senhor, para entendermos a Tua palavra e não apenas recebermos ela no nosso coração, mas também praticá-la, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo, para que nós possamos estar sujeitas à cultura do reino de Deus e não a deste mundo. Que em nossas palavras e em nossas atitudes nós possamos ir na contramão do mundo. Então, se o mundo diz para odiarmos, que nós possamos amar. Se o mundo diz que algo não tem problema, tudo bem, pode fazer, mas diante do Senhor e da Sua palavra nós sabemos que aquilo é errado, que nós possamos nos posicionar e não fazer. Que a nossa bússola moral seja guiada por Ti, Senhor. Sejam nas nossas atitudes ou nas nossas palavras, através das nossas conversas com as pessoas, nós possamos ter o entendimento de como nós devemos agir, para que assim tudo que nós dizemos e fazemos possa honrar aquele a quem nós pertencemos. Que as nossas palavras e as nossas condutas possam refletir a influência do Senhor nas nossas vidas. Porque em Cristo nós somos mais que perdoadas, nós somos chamadas a ser santas, separadas para Ti. E aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, deve demonstrar isso para as pessoas. Que nós possamos hoje, Senhor, refletir se aquilo que nós falamos e fazemos tem realmente demonstrado às pessoas a quem nós pertencemos. Que nós possamos entender, Senhor, que essa forma correta que o Senhor nos guia para viver é uma forma de agradecermos a Ti pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós. É a nossa forma de reconhecer o que o Senhor fez através da gratidão. Que nós possamos ter relacionamentos, Senhor, principalmente de amizades, com conversas que edificam. Que tanto aquilo que ouvirmos quanto aquilo que falarmos numa conversa possam glorificar ao Senhor. E no lugar de sermos mulheres murmuradoras, nós possamos declarar palavras de vida sobre aqueles com quem nós nos relacionamos. Que nós não venhamos a permitir, Senhor, que ninguém nos engane com palavras vazias. E que nós também não venhamos a ser mulheres que têm essas palavras vazias em suas bocas. Mas ao contrário, que toda palavra de vida seja recebida nos nossos corações e que nós possamos também declarar essas palavras de vida sobre as pessoas. Nós entendemos, Senhor, que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Pertencemos ao Teu reino, Senhor. E assim nós queremos ser conduzidas ainda aqui,
ser guiadas pelo Senhor na forma correta de se viver. Então, nos ajuda, Senhor, nas nossas palavras e nas nossas atitudes, a sermos como o Senhor nos diz para ser. Em nome de Jesus, amém. Então, você pode ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.